Olá pessoal, tudo bem? Sou Sérgio Gama, da IBM, sou arquiteto de solução. O objetivo hoje aqui é mostrar para vocês no Bluemix como colocar um ambiente no ar para rodar uma aplicação Java. E aí eu quero também plugar serviços para que eu tenha um autoscale e monitoramento desse meu ambiente, tá bom? A preocupação aqui é eu ter um ambiente montado e ter certeza que ele vai ser performático e não vai ter problema quanto a ter uma quantidade extrema ou um alto volume de acesso nessa minha aplicação, tá bom? Eu posso ter um usuário, 3.000 usuários e eu não quero ter problema com isso. Então vamos lá, deixa eu criar primeiro a aplicação, né? Vou criar um ambiente e eu quero um ambiente que rode Java. Então Java Liberty, tá? Clico nele aqui. Ele tem uma breve descrição do serviço, né? Como sempre. Eu tenho um link aqui para a documentação, né, do lado esquerdo, importante, e ele me mostra já o plano disponível, tá? É o único plano que eu tenho aqui nesse momento. Eu vou criar com esse plano e vou colocar o nome da minha aplicação. Vou chamar de Gama Java, tá? Lembrando que ele está rodando sempre num domínio chamado mybluemix.net. Então, nesse caso, ele vai chamar gama-java.mybluemix.net, ok? Dou um create. É importante dizer o seguinte, eu coloquei aqui o gama-java, né, mybluemix.net, e neste momento, quando eu dou o create, o que acontece é o seguinte, ele vai no soft layer. Soft layer é a base do Bluemix, é onde eu tenho a infraestrutura, tá? Ele pega e cria esse ambiente no soft layer, né, essa VM, esse ambiente, essa infraestrutura, pega o build pack, nesse caso, de Liberty, WebSphere Liberty, e mais o Java JDK e faz a instalação. E tem um ambiente montado. E depois disso, ele coloca um negócio chamado Start Code. Então eu tenho uma aplicação rodando, que é um exemplo, um código exemplo, em cima de um ambiente montado. Tá? Eu tenho todo o ambiente. Eu estou falando de máquina, sistema operacional, virtualização, middleware, tudo, inclusive a aplicação rodando em cima desse ambiente. O ambiente já está no ar. Vamos dar uma olhada nesse ambiente e ver o que eu tenho nesse ambiente. Lembrando que ele colocou um Start Code lá, né? Então eu tenho aqui um HiWord, né? É uma aplicação inicial, e vamos ao nosso objetivo. Meu objetivo é o seguinte, eu quero mostrar para vocês como que eu garanto que esse ambiente vai ter performance, né? Eu quero monitorar, eu quero ver como é que está a performance desse ambiente, e eu quero garantir que se eu tiver muito acesso, né, muita utilização de memória, eu quero que esse ambiente ele cresça, tanto horizontalmente quanto verticalmente, mas tem que ser automático, tá? Aqui nesse painel eu consigo fazer isso manual, tá? Eu posso aumentar aqui as instâncias, né? 3 instâncias, por exemplo, e posso aumentar a quantidade de memória, mas não é o que eu quero fazer, tá? Então vamos lá, eu vou dar um add service, eu quero que seja automático, e aí eu clico aqui, eu vou fazer um filtro por DevOps, esse serviço é de DevOps, e vou colocar o serviço chamado Monitoring and Analytics, tá? Ok, eu tenho uma descrição aqui do serviço, né, o que o serviço faz. Ele me mostra, monitora a performance, problemas que podem estar acontecendo, mantém sua aplicação sendo executada, ele me mostra quanto é a quantidade de memória, CPU, uma série de informações a respeito da minha aplicação. O que acontece com essa minha aplicação neste ambiente? Ele já está setando aqui para a minha aplicação Gama Java e eu vou dar um create. O que é o create? Ele pega agora esse serviço, dá um stop na aplicação e acopla esse serviço, porque ele precisa coletar informações dessa aplicação. Tá bom? Ele me pergunta se ele pode dar um restart. Ok. A gente espera um pouco. Ele vai fazer um stop nessa aplicação, nesse ambiente. Vai restartar, por quê? Ele precisa plugar esse serviço, porque esse serviço precisa coletar informações do ambiente, tá? Vamos aguardar mais um pouco, ele precisa acoplar esse serviço e começar a coletar dados, né? Obviamente, esse serviço está consumindo pouco, eu acabei de colocar esse serviço no ar, não tem ninguém conectado a essa aplicação. Acabou, né? Eu posso agora clicar aqui no painel, né? no Monitoring and Analytics, para ver esse painel, esse console, né, de monitoramento dessa aplicação. Vamos dar uma olhada. A primeira tela que ele mostra é a disponibilidade do ambiente, tá? Obviamente eu não tenho nada aqui, porque eu acabei de colocar esse serviço, mas isso aqui é importante, imagina daqui a um mês, eu consigo olhar aqui graficamente se em algum momento esse serviço esteve indisponível, né? Quais são os momentos que ele esteve indisponível, o quanto ele esteve disponível, né? Eu consigo medir aí o meu SLA, né? Eu
Por exemplo, eu tenho um acordo de SLA de, sei lá, 99,5. Eu consigo aqui, olhando graficamente, se realmente eu estou alcançando 99,5. Né? Isso é muito importante. A outra aba desse meu console é o Performance Monitoring. Né? Então, aqui eu vou realmente ter uma visão, monitoramento de utilização, de performance dessa minha aplicação. Tá? Ele tem informação aqui ó, de CPU, né? De threads, né? De pool de threads aqui, garbage collection, e o Java Heap, né? Tem mais outras informações aqui. Só que, como eu comecei a coletar esses dados, esses gráficos estão vazios. Né? Eu preciso de, pelo mesmo tempo, acho que em 3 minutos aqui no máximo, eu vou ter informação. Outra informação que eu tenho aqui é o log analysis. Né? Então, além de olhar o funcionamento, como que essa aplicação, qual é o comportamento dessa aplicação, em termos de performance, ele olha os logs de application server, logs dos serviços que estão atrelados, tá? E me mostra graficamente pelo tempo, tá? O que está acontecendo nessa aplicação, certo? Uma série de itens aqui, tá? Vamos voltar para o dashboard e deixa ele coletando dados aqui, tá? O que eu quero fazer agora é colocar um outro serviço, porque eu quero que automaticamente ele faça o auto-scaling, tá? Ele faça, como o próprio nome diz, auto-scaling, né? Então eu vou clicar na minha aplicação, que é o Gamma-Java, e eu vou adicionar mais um serviço. Esse aqui é o de monitoramento. Eu quero mais um serviço, mas esse serviço é para fazer auto-scaling. O serviço é auto-scaling, tá? Clico nele, ok? De novo, eu tenho uma breve descrição desse serviço, tudo que ele faz o Dynamic Scaling, né? Ele faz o scaling baseado em políticas, né, que você determina, nós vamos fazer isso. Ele tem estatísticas das métricas, e o Scaling History, né? Então, ele tem um histórico de quando ele teve que fazer esse scaling propriamente dito. Então, vamos lá, vamos dar um create aqui. Ele já vai, de novo, parar a minha aplicação. Então, ele está dizendo que vai fazer um restart aqui. Vamos dar um OK. Ele vai parar esse serviço a qualquer momento, essa aplicação, né? Para poder acoplar esse serviço e começar a coletar dados. Então, vejam, a gente... em 5, 10 minutos no máximo, eu criei um ambiente para desenvolver uma aplicação Java, coloquei uma aplicação Java rodando, que é o Start Code. Eu poderia já pegar essa aplicação e começar a desenvolver a minha aplicação, né? Ou colocar uma aplicação minha que eu já tenha em cima desse ambiente, porque eu sei que esse ambiente roda Java. E além disso, ainda coloquei serviço de monitoramento e serviço de auto-scaling. Ou seja, eu estou com um ambiente totalmente preparado para colocar minha aplicação Java, extremamente segura, que eu estou rodando em cima de soft layer. Lembrando, essa aplicação já é HTTPS, tá? Automaticamente, ou seja, a segurança já está definida, já está bem colocada e, além de ter a aplicação rodando, eu tenho também o serviço de auto-scaling, ou seja, eu estou com o meu ambiente montado em termos de segurança, em termos de performance e escalabilidade. Tá? Ele está terminando aqui, vou mostrar para vocês o painel do auto-scaling, até porque eu coloquei o auto-scaling agora, eu não tenho nenhuma política. Então ele terminou, já estou com o auto-scaling coletando dados, né? Vamos entrar no painel do auto-scaling. Eu não tenho nenhuma política, então vou dar um create. Ele já me define aqui, coloca como exemplo, ele me dá um nome, né, para essa política, ele está colocando default policy, eu não vou mudar. Ele está dizendo o seguinte, como sugestão, né, que comece sempre no mínimo uma instância e no máximo 5. Você pode mudar. Eu quero no mínimo 3 instâncias, eu posso crescer até 50, tá? Lembrando que isso vai determinar faturamento também, né? Quanto que eu vou pagar de serviço. Então, eu estou dizendo aqui que até 5 tudo bem, vou manter. Aqui embaixo qual métrica que você quer usar. Eu quero usar a memória mesmo, poderia usar CPU, JVM Heap e Throughput, tá? Eu vou usar a memória. E aqui, ele me dá como sugestão a seguinte política, Scale Out, né? Quando crescer? Então, eu quero que cresça quando a memória utilizada ultrapassa 80%, tá? Então, no momento que chegar a 80%, eu quero que cresça uma instância, tá? E quando essa memória diminuir a utilização para 30%, eu quero que diminua uma instância. Então, a gente está falando do scaling horizontal, tudo bem? Ele vai aumentar e diminuir a instância. E aí, significa o seguinte, se eu tenho uma aplicação, por exemplo, de e-commerce, que tem um movimento muito grande, por exemplo, numa sexta-feira, né, no sábado, provavelmente você vai ter 4 ou 5 instâncias rodando, porque eu tenho muito usuário pendurado. Mas quando, por exemplo, numa segunda-feira, às 5 horas da manhã, certamente você tem um movimento baixo. Você vai estar rodando provavelmente uma instância para esse aplicativo. É isso que eu quero. Então eu dou um save aqui. Eu posso criar outras métricas, tá? Posso dar um add rule aqui, ó,
e criar, eu quero além da memória, eu quero olhar CPU. E aí fica, você faz a sua configuração conforme você acha melhor. Vamos dar uma olhada aqui em métricas e estatísticas, né? Na verdade, estatísticas de métricas. E ele está olhando average, né? Que é a média. CPU, ele está usando muito pouco. Eu estou com um serviço, eu estou com uma aplicação no ar aqui e certamente não tem ninguém pendurado, né? Então, CPU muito pouco. Memória, lembra que eu criei uma política de memória. Veja que a minha política está aqui, ó. 80% é essa linha e 30% é essa linha. Ele já ultrapassou a linha dos 30%, ele está usando 189 megas de memória para essa aplicação. Se continuar crescendo isso aqui e passar os 80%, ele vai aumentar uma instância, tá? Basicamente, é isso que vai acontecer. Gente, a ideia era essa, mostrar como que eu coloco um ambiente produtivo, né, operacional, não importa se desenvolvimento, se homologação, se produção, no ar, rodando, funcionando para rodar a aplicação Java. Eu coloquei serviço aqui também de monitoramento e serviço de auto-scaling. Eu estou com tudo isso montado, estou com minha aplicação segura, com performance e com garantia de escalonamento, tanto horizontal quanto vertical. Tá bom? Esse era o objetivo. Obrigado a todos. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sérgio Gama, da IBM, sou arquiteto de solução. O objetivo hoje aqui é mostrar para vocês no Bluemix como colocar um ambiente no ar para rodar uma aplicação Java. E aí eu quero também plugar serviços para que eu tenha um auto-scale e monitoramento desse meu ambiente, tá bom? A preocupação aqui é eu ter um ambiente montado e ter certeza que ele vai ser performático e não vai ter problema quanto a ter uma quantidade extrema ou um alto volume de acesso nessa minha aplicação, tá bom? Eu posso ter um usuário, 3.000 usuários e eu não quero ter problema com isso. Então vamos lá, deixa eu criar primeiro a aplicação, né? Vou criar um ambiente e eu quero um ambiente que rode Java. Então, Java Liberty, tá? Clico nele aqui. Ele tem uma breve descrição do serviço, né? Como sempre. Eu tenho um link aqui para a documentação, né, do lado esquerdo, importante, e ele me mostra já o plano disponível, tá? É o único plano que eu tenho aqui nesse momento, eu vou criar com esse plano e vou colocar o nome da minha aplicação, vou chamar de Gama Java, tá? Lembrando que ele está rodando sempre num domínio chamado mybluemix.net, então nesse caso ele vai chamar gama-java.mybluemix.net, ok? Dou um create. É importante dizer o seguinte, eu coloquei aqui o gama-java, né, mybluemix.net, e neste momento, quando eu dou o create, o que acontece é o seguinte, ele vai no soft layer, soft layer é a base do Bluemix, é onde eu tenho a infraestrutura, tá? Ele pega e cria esse ambiente no soft layer, né, essa VM, esse ambiente, essa infraestrutura, pega o build pack, nesse caso, de Liberty, WebSphere Liberty, e mais análises, né? Então, além de olhar o funcionamento, como que essa aplicação, qual é o comportamento dessa aplicação em termos de performance, ele olha os logs de application server, logs dos serviços que estão atrelados, tá? E me mostra graficamente pelo tempo, tá? O que está acontecendo nessa aplicação, certo? Uma série de itens aqui, tá? Vamos voltar para o dashboard e deixa ele coletando dados aqui, tá? O que eu quero fazer agora é colocar um outro serviço, porque eu quero que automaticamente ele faça o auto-scaling, tá? Ele faça, como o próprio nome diz, auto-scaling, né? Então eu vou clicar na minha aplicação, que é o Gama-Java, e eu vou adicionar mais um serviço. Esse aqui é o de monitoramento. Eu quero mais um serviço, mas esse serviço é para fazer auto-scaling. O serviço é auto-scaling, tá? Clico nele. Ok? De novo, eu tenho uma breve descrição desse serviço, tudo que ele faz o Dynamic Scaling, né? Ele faz o scaling baseado em políticas, né, que você determina, nós vamos fazer isso. Ele tem estatísticas das métricas e o Scaling History, né? Então, ele tem um histórico de quando ele teve que fazer esse scaling propriamente dito. Então, vamos lá, vamos dar um create aqui, ele já vai, de novo,
parar a minha aplicação. Então ele está dizendo que vai fazer um restart aqui. Vamos dar um OK. Ele vai parar esse serviço a qualquer momento, essa aplicação, né, para poder acoplar esse serviço e começar a coletar dados. Então, vejam, a gente, em 5, 10 minutos no máximo, eu criei um ambiente para desenvolver uma aplicação Java, coloquei uma aplicação Java rodando, que é o Start Code. Eu poderia já pegar essa aplicação e começar a desenvolver a minha aplicação, né, ou colocar uma aplicação minha que eu já tenha em cima desse ambiente, porque eu sei que esse ambiente roda Java. E além disso, ainda coloquei serviço de monitoramento e serviço de autoscaling. Ou seja, eu estou com o ambiente todo. Ele me pergunta se ele pode dar um restart. Ok. A gente espera um pouco. Ele vai fazer um stop nessa aplicação, nesse ambiente. Vai restartar, por quê? Ele precisa plugar esse serviço, porque esse serviço precisa coletar informações do ambiente, tá? Vai aguardar mais um pouco, ele precisa acoplar esse serviço e começar a coletar dados, né? Obviamente, esse serviço está consumindo pouco. Eu acabei de colocar esse serviço no ar, não tem ninguém conectado a essa aplicação. Acabou, né? Eu posso agora clicar aqui no painel, né? No Monitoring Analytics, para ver esse painel esse console, né, de monitoramento dessa aplicação. Vamos dar uma olhada. A primeira tela que ele mostra é a disponibilidade do ambiente, tá? Obviamente eu não tenho nada aqui, porque eu acabei de colocar esse serviço, mas isso aqui é importante, imagina daqui a um mês, eu consigo olhar aqui graficamente se em algum momento esse serviço esteve indisponível, né? Quais são os momentos que ele esteve indisponível, o quanto ele esteve disponível, né? Eu consigo medir aí o meu SLA, né? Por exemplo, eu tenho um acordo de SLA de, sei lá, 99,5. Eu consigo aqui, olhando graficamente, se realmente eu estou alcançando 99,5. Né? Isso é muito importante. A outra aba desse meu console é o Performance Monitoring. Né? Então, aqui eu vou realmente ter uma visão, monitoramento de utilização de performance dessa minha aplicação. Tá? Ele tem informação aqui ó, de CPU, né? De threads, né? De pool de threads aqui, garbage collection, e o Java Heap, né? Tem mais outras informações aqui. Só que, como eu comecei a coletar esses dados, esses gráficos estão vazios, né? Eu preciso de, pelo mesmo tempo, acho que em 3 minutos aqui no máximo eu vou ter informação. Outra informação que eu tenho aqui é o log totalmente preparado para colocar uma aplicação Java extremamente segura, que eu estou rodando em cima de soft layer. Lembrando, essa aplicação já é HTTPS, tá? Automaticamente, ou seja, a segurança já está definida, já está bem colocada e, além de ter a aplicação rodando, eu tenho também o serviço de autoscale, ou seja, eu estou com o meu ambiente montado em termos de segurança, em termos de performance e escalabilidade. Tá? Ele está terminando aqui, vou mostrar para vocês o painel do autoscaling, até porque eu coloquei o autoscaling agora, eu não tenho nenhuma política. Então ele terminou, já estou com o autoscaling coletando dados, né? Vamos entrar no painel do autoscaling. Eu não tenho nenhuma política, então vou dar um create. Ele já me define aqui, coloca como exemplo, ele me dá um nome, né, para essa política, ele está colocando default policy, eu não vou mudar. Ele está dizendo o seguinte, como sugestão, né, que comece sempre no mínimo uma instância e no máximo 5. Você pode mudar. Eu quero no mínimo 3 instâncias, eu posso crescer até 50, tá? Lembrando que isso vai determinar faturamento também, né? Quanto que eu vou pagar de serviço. Então, eu estou dizendo aqui que até 5 tudo bem, vou manter. Aqui embaixo qual métrica que você quer usar. Eu quero usar a memória mesmo, poderia usar CPU, JVM Heap e Throughput, tá? Eu vou usar a memória. E aqui ele me dá como sugestão a seguinte política, Scale Out, né? Quando crescer? Então, eu quero que cresça quando a memória utilizada ultrapassa 80%, tá? Então, no momento que chegar a 80%, eu quero que cresça uma instância, tá? E quando essa memória diminuir a utilização para 30%, eu quero que diminua uma instância. Então, a gente está falando do scaling horizontal, tudo bem? Ele vai aumentar e diminuir a instância. E aí, significa o seguinte, se eu tenho uma aplicação, por exemplo, de e-commerce, que tem um movimento muito grande, por exemplo, numa sexta-feira, né, no sábado, provavelmente você vai ter 4 ou 5 instâncias rodando, porque eu tenho muito do Java JDK e faz a instalação, e tem um ambiente montado. E depois disso, ele coloca um negócio chamado Start Code. Então, eu tenho uma aplicação rodando, que é um exemplo, um código exemplo, em cima de um ambiente montado. Tá? Tenho todo o ambiente, eu estou falando de máquina, sistema operacional, virtualização, middleware, tudo, inclusive a aplicação rodando em cima desse ambiente. O ambiente já está no ar, vamos dar uma olhada nesse ambiente e ver o que eu tenho nesse ambiente.
Lembrando que ele colocou um start code lá, né? Então eu tenho aqui um Hi World, né? É uma aplicação inicial e vamos ao nosso objetivo. Meu objetivo é o seguinte, eu quero mostrar para vocês como que eu garanto que este ambiente vai ter performance, né? Eu quero monitorar, eu quero ver como é que está a performance desse ambiente e eu quero garantir que se eu tiver muito acesso, né, muita utilização de memória, eu quero que esse ambiente ele cresça, tanto horizontalmente quanto verticalmente, mas tenha que ser automático, tá? Aqui nesse painel eu consigo fazer isso manual, tá? Eu posso aumentar aqui as instâncias, né? 3 instâncias, por exemplo, e posso aumentar a quantidade de memória, mas não é o que eu quero fazer, tá? Então vamos lá, eu vou dar um add service, eu quero que seja automático, e aí eu clico aqui, eu vou fazer um filtro por DevOps, esse serviço é de DevOps, e vou colocar o serviço chamado Monitoring and Analytics, tá? Ok, eu tenho uma descrição aqui do serviço, né, o que o serviço faz, ele me mostra, monitora a performance, problemas que podem estar acontecendo, mantém sua aplicação sendo executada, ele me mostra quanto é a quantidade de memória, CPU, uma série de informações a respeito da minha aplicação. O que acontece com essa minha aplicação neste ambiente? Ele já está setando aqui para a minha aplicação Gama Java e eu vou dar um create. O que é o create? Ele pega agora esse serviço, dá um stop na aplicação e acopla esse serviço, porque ele precisa coletar informações dessa aplicação. Tá bom?